Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que bom podermos mais um dia meditarmos nesse livro glorioso, que é o livro de Salmos. E hoje entramos no 7º dia de exposição do 5º livro de Salmos. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado. E estaria expondo os capítulos de 125 a 128. O Salmo 125 é mais um cântico de romagem. Era cantado quando os peregrinos que empreenderam a viagem a Jerusalém para a festa regular já tinham chegado à cidade e adentrado suas portas. Estar em Jerusalém era fantástico. Depois daquela viagem que acabava de terminar, eles haviam chegado ao local amado, cheio de recordações históricas e significados para o povo de Israel. Entretanto, eles não estavam ali pela cidade em si, vieram por outra razão, adorar o Senhor Criador e Soberano do Universo, o Deus da casa de Israel. Apesar do Senhor estar em toda parte, era no templo construído em Jerusalém, local dos utensílios sagrados e dos sacrifícios realizados pelos sacerdotes, que eles traziam suas ofertas a Deus, cumprindo os estatutos da lei. E mais do que isso, era ali que a presença divina se mostrava junto ao povo que ele separou para si. Mesmo que representativamente, era ali que o Senhor habitava entre eles. Por isso, chegar a Jerusalém era mais que vir a um lugar bonito e amado, era se aproximar de Deus, ter comunhão com Ele, adorá-lo como que face a face e manter vivas todas as esperanças na promessa da restauração plena de Israel sob o reinado do Messias. Jerusalém era mais que um lugar turístico, era o local para adorar a Deus, fazer uma autoavaliação seguida de arrependimento e, com fé, manter viva a esperança futura. Por isso mesmo, o Salmo nos apresenta 3 lembranças importantes que os servos de Deus devem ter quando vão adorá-lo. A primeira lembrança é a razão da confiança dos servos de Deus, como o salmista fala nos versos 1 e 2. O Salmo inicia comparando os crentes a um ponto geográfico cheio de significado para os israelitas. Os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião. O chamado Monte Sião é o local dentro de Jerusalém em que havia uma fortaleza quando Davi tomou a cidade dos jebuseus. Ela se chamava Fortaleza de Sião, mas depois da invasão teve seu nome mudado para a cidade de Davi. Não era o monte do templo, pois Salomão reuniu os cabeças de cada tribo para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Mais adiante, dado o significado do local como centro do poder de Jerusalém sobre todo Israel, passou a ser sinônimo da cidade como um todo. Isso se pode notar quando Sião e Jerusalém são citados paralelamente de modo a identificá-las como sendo o mesmo lugar. Para os israelitas, falar de Jerusalém era pensar em um ponto geográfico e político, mas falar de Sião era se referir a tudo isso acrescido de um sentimento não apenas nacionalista, mas esperançoso de que ali novamente se levantaria o poder soberano sobre a nação e sobre os povos ao redor do mundo. Por causa dessas promessas, eles tinham plena confiança que aquele local não pereceria, mas duraria para sempre, aguardando o reinado do Messias. O salmista concorda com isso ao descrever a qualidade marcante de Sião. Na parte B do verso 1 ele diz: ele nunca será abalado, mas permanecerá para sempre. O Monte Sião é o assunto do Salmo, mas não é o seu ponto central. Ele age como uma introdução e comparação a algo muito maior. O assunto do Salmo não é onde, mas quem. Por isso o escritor passa da figura de Sião, que é Jerusalém, para a pessoa do Deus de Israel. Como diz o verso 2, Jerusalém é cercada por montes, assim é o Senhor. Além de ser o local em que no presente o Senhor habitava com seu povo e onde no futuro o Messias reinará, Jerusalém, cercada por outros montes, guarda semelhança com Deus no sentido em que ele também é cercado. Na parte B do verso 2 ele diz: cercado pelo seu povo, desde agora até a eternidade.
Assim como Jerusalém dura para sempre e é cercada por montes, o domínio e a presença do Senhor também são permanentes, e por isso seu povo se achega a ele para sua adoração e glorificação. Era exatamente isso que aqueles peregrinos de outras terras estavam fazendo em Jerusalém, reunindo-se para adorar a Deus e lhe trazer suas ofertas. E tão inabaláveis como o governo de Deus é a durabilidade do Monte Sião. Assim são os que confiam no Senhor. Mesmo em tempos difíceis, eles são mantidos por aquele que mantém todo o restante. A segunda lembrança é a razão da retidão dos servos de Deus, verso 3. O salmista aborda uma questão de governo presente nos seus dias, apresentada pela palavra cetro, como uma figuração de um rei. O que não se sabe é se ele se refere a um rei estrangeiro, cujo poder se fazia sentir sobre Jerusalém, ou ao próprio rei israelita, como diz a parte A do verso 3. Assim, o cetro do ímpio não se deterá sobre o destino dos justos. Isso coloca tal rei em uma posição de opressor do povo por causa da sua iniquidade. Sobre isso, o texto garante que tal governo não prevalecerá por muito tempo, pela seguinte razão, como justifica a parte B do verso 3, para que os justos não lancem suas mãos em direção à injustiça. Principalmente quando os israelitas eram homens perversos, o povo acabava por se desviar de Deus e dar vazão aos seus impulsos carnais sem parar. Isso acontece por vários motivos. Um deles é o mau exemplo dos líderes. O povo pensa, se ele que é um líder pode, por que eu não poderia? Outro é um sentimento de desforra. Faria o mesmo para que eles sintam na carne o que me fizeram sentir. Mas eu diria que o pior motivo são as escolhas erradas para suprir as necessidades geradas pela injustiça dos governantes, pois infelizmente ela é justificada. Tenho de fazer o que sei que é errado, pois é o único meio de me manter. Então, dentro de Israel, ainda que Deus tenha reservado um dia futuro para julgar a nação israelita e o mundo inteiro por seus pecados, ele agiu com mão punitiva ao longo de sua história a fim de manifestar sua justiça, santidade, poder e também gerar arrependimento no seu povo e retorno à retidão, à santidade e à comunhão com o Senhor. Estar em Jerusalém promovia a lembrança dos juízos de Deus e o temor necessário para os servos buscarem andar retamente. A última lembrança é a razão da esperança dos servos de Deus, como dizem os versos 4 e 5. O trecho final do Salmo é uma oração, cuja primeira parte visa ver os que confiam em Deus serem por ele abençoados. O verso 4 diz: Ó Senhor, faze o bem para os bons e retos de coração. Apesar de ser um pedido bem genérico, fazer o bem, o que se entendia por bem tinha um conteúdo específico que envolvia a provisão e a saúde do dia a dia, mas que também abarcava o futuro da nação com a restauração e o estabelecimento dos limites de sua terra. E o reinado glorioso da casa de Davi, a perpetuidade de Jerusalém, sede do trono, e o arrependimento e retorno dos israelitas exilados por várias partes do mundo. Quanto aos ímpios, a oração é por juízo e expulsão do seu meio. O verso 5 diz: Mas aqueles que se desviam em seus caminhos tortuosos, o Senhor os expulsará junto com os malfeitores. A conclusão do clamor, esperança última do povo de Israel, e marca de todo o bem divino feito ao povo que escolheu era que haja paz sobre Israel. A isso, muita gente devia bradar um sonoro amém. No Salmo 126, o tom de gratidão a Deus só se compara à alegria transbordante e difícil de expressar em palavras. Esse cântico de romagem não parece ter sido apenas entoado em uma festa, mas também composto na ocasião de uma delas, possivelmente aquela que comemorava a colheita. A alegria coletiva do Salmo se dá após um período muito duro de sofrimento. Suas circunstâncias são difíceis de definir, e sugestões como exílio, cerco militar, peste e seca são sugeridos. Independente de qual tenha sido o fator que produziu dor em Israel,
parte dessa dor certamente veio por meio da escassez de alimentos e da fome. O salmista, ao escrever seu cântico, sente uma intensa alegria que tem duas motivações, as quais marcam as motivações da alegria verdadeira de todos aqueles que conhecem e esperam no Senhor. A primeira motivação da alegria dos crentes é a generosidade de Deus que já foi desfrutada. Versos de 1 a 3. Aqui, o olhar está apontado para o passado. A situação inicial, antes da alegria, era extremamente dura. Dura a ponto de eles não verem mais saída para o problema. Por isso, quando Deus agiu beneficamente para com eles e transformou a situação, era como se o que era quase inacreditável, algo como um sonho, tivesse ocorrido. No verso 1 ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como aqueles que sonham. Ao dizer que a sorte de Sião foi restaurada, ele não diz de modo como isso foi feito. Mas a julgar pelo desenvolvimento do Salmo, Deus lhes restaurou as tão necessárias colheitas. Versos 5 e 6. Seja trazendo de volta do cativeiro, afastando o inimigo que os impedia de trabalhar na lavoura, ou produzindo chuva e fertilidade que estavam ausentes. O fato é que Deus agiu e eles finalmente tinham o que comer e o que oferecer como gratidão em Jerusalém, e por isso cantavam. O cântico que erguiam, longe de ter acordes e entonações fúnebres, era rejubilante, pois eles mesmos rejubilavam por sua condição. Na parte A do verso 2, o texto diz: então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Essa alegria levou pessoas de toda a parte a reconhecer a bondade do Senhor para com seu povo. As nações reconheceram isso, como diz o verso 2, a parte B dele. Desse modo é dito entre as nações: o Senhor agiu generosamente para com eles. E os próprios israelitas o reconheceram. Como a parte A do verso 3 diz: o Senhor agiu generosamente para conosco. Assim, olhando para o passado, era fácil para aqueles homens se alegrarem de modo real, com base na graça de Deus que cuidou deles e lhes proveu o necessário. Eles nem tinham como esquecer de Deus, pois ao agir generosamente, lhes concedeu uma alegria transbordante. Na parte B do verso 3, ele diz: nós ficamos felizes. A segunda motivação da alegria dos crentes é a generosidade de Deus que ainda será desfrutada. Versos de 4 a 6. Aqui o olhar está apontado para o futuro. Essa seção não está desatrelada daquilo que Deus havia feito por eles no passado recente, nem da condição presente de fartura e alegria. Os versos 5 e 6 são ditos como máximas que se aplicam a qualquer ocasião e que refletem o que eles haviam experimentado. Entretanto, o trecho é introduzido por uma oração, o que certamente aponta nossos olhos para o futuro, na esperança de ver o clamor atendido por Deus. Assim o salmista diz no verso 4: restaura a nossa sorte, ó Senhor, como os leitos de rios no Neguebe. A sorte deles já havia sido restaurada no verso 1, mas de nada adiantava isso ocorrer apenas uma vez. A cada ano seria necessária a bênção de Deus para que novas colheitas enchessem seus celeiros e alimentassem suas famílias. Por isso, o pedido é para que o Senhor continue sendo generoso. Quanto aos israelitas, eram como os leitos secos dos rios no Neguebe, região montanhosa ao sul de Israel, marcada continuamente pela seca. As chuvas naquela terra são pouco frequentes e seus rios são intermitentes, passam a maior parte do tempo secos. Entretanto, quando a chuva cai, torrentes de águas correm velozmente pelos leitos antes secos dos rios. Do mesmo modo, Israel era completamente dependente do Senhor para ter alimento. Se Deus generosamente continuasse a lhes dar chuva e fertilidade, eles seriam renovados e fartos, assim como o deserto, quando lhe cai a chuva. Mas a bondade de Deus não era vista de forma isolada da responsabilidade que eles mesmos tinham de trabalhar pelo sustento.
Entretanto, com a ajuda do Senhor, eles não apenas teriam forças para fazê-lo, como obteriam o resultado que almejavam. O verso 5 vai dizer: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilo. O trabalho era árduo e os receios de insucesso preocupantes. Tudo isso a ponto de lhes fazer chorar. Mas a esperança que tinham na bondade de Deus e na fidelidade de suas promessas os fazia antever o resultado na forma de uma colheita que certamente lhes traria júbilo. A última frase do Salmo diz a mesma coisa de maneira mais vívida. Ele diz no verso 6: aquele que vai andando e chorando, carregando uma sacola de sementes, tornará a vir com júbilo, carregando os seus feixes. Aqui o trabalho é destacado na ação de carregar. Em agonia, eles carregavam pelo campo pesados fardos de sementes a fim de lançá-los na terra. O uso do gerúndio, andando, chorando, carregando, serve para demonstrar que o trabalho era longo e cansativo. Porém, eles estavam certos de que trariam sua colheita, seus feixes amarrados para casa e também para as festas em Jerusalém. Se isso já foi motivo de alegria, ainda o seria muitas vezes. Essa era a confiança deles em Deus e a generosidade que aguardavam do Senhor no futuro era a razão mais que suficiente para se alegrarem de modo real no presente. O escritor do Salmo 127 estava preocupado com certas coisas. Entretanto, suas preocupações não eram coisas supérfluas, mas fundamentais para a vida de todo homem. Esse cântico de romagem vem com a designação autoral de Salomão. Por ser Salomão autor de Eclesiastes e da maior parte dos provérbios, o Salmo também apresenta características da literatura de sabedoria, tendo um forte caráter didático. A sabedoria oferecida por Salomão nesse salmo tem relação com as preocupações ligadas às necessidades mais básicas das pessoas. Não é de se surpreender que os adoradores que iam a Jerusalém cantassem esse salmo, pois não iam até lá somente para adorar, mas para levar a Deus seus clamores ligados às ansiedades e à sua gratidão pelo auxílio já prestado. Nesse contexto, as três preocupações básicas dos homens contidas no Salmo são moradia, suprimento e família. O salmista não apresenta tais temas como metas a serem alcançadas pelas pessoas, mas como necessidades nas quais os servos de Deus dependem diretamente do Senhor. Como no livro de Provérbios, Salomão coloca a questão sob duas perspectivas, antepondo o que é ruim ao que é bom. Assim, a primeira perspectiva apresentada pelo salmista é o que seria viver sem a bênção de Deus, versos 1 e 2. Para fazer os adoradores refletirem sobre seu relacionamento e sua dependência de Deus, Salomão introduz a primeira necessidade que gera preocupações: a casa. Assim afirma Salomão no verso 1, parte A: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham nela os seus construtores. O que ele aponta é que sem Deus não importava quais seriam os esforços e habilidades dos homens, o trabalho não seria bem sucedido. A seguir, ele passa da visão de uma casa em particular para o agrupamento de muitas casas que formam uma cidade e diz na parte B do verso 1: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Isso valia para qualquer cidade, incluindo Jerusalém. Não importava que ele mesmo tivesse reforçado a segurança da cidade, investindo na expansão da muralha, como diz o texto lá no primeiro livro de Reis, capítulo 9. Ainda era Deus o responsável pela segurança da cidade, e viver sem ele significava a falência de todas as edificações. Outro vislumbre amargo do que seria viver sem Deus foi apresentado em conexão com outra necessidade que gerava preocupação nas pessoas: o alimento. Como diz a parte A do verso 2, inútil para vós é levantar cedo, repousar tarde e comer o pão obtido com cansaço. Salomão olha para o trabalho árduo de muitos homens que começava cedinho e só terminava com a escuridão da noite, a fim de suprir as necessidades de alimento da família. É claro que o próprio rei de Israel condenou a preguiça e instruiu os homens a trabalharem para ter o que comer.
Ainda assim, isso não bastava, pois se Deus não abençoasse o trabalho, o resultado seria negativo. Afinal, os homens podiam se esforçar ao trabalhar na terra, mas a chuva e a fertilidade vinham de Deus, sem o qual todo o trabalho seria vão. Por isso, a segunda parte do verso é contrastada à primeira. Enquanto na primeira parte os homens trabalham, na segunda parte a ação tem como agente uma pessoa apenas, já que o verbo se encontra no singular. Dado o versículo anterior, o agente em questão é o próprio Senhor, o qual providenciaria para seus servos aquilo que eles não poderiam garantir com seu esforço próprio. Na parte B do verso 2 ele diz: Ele faz provisão aos seus amados enquanto dormem. Apesar de ser óbvio que mesmo à noite Deus comanda tudo o que acontece na terra, incluindo a mudança das estações, a chuva e o desenvolvimento dos produtos agrícolas, a ideia de agir enquanto os homens dormem visa apontar a efetivação de resultados que o homem não pode produzir, seja dormindo, seja acordado. É Deus quem cuida o tempo todo dos seus servos, sem descanso nem intervalo, e viver sem suas bênçãos seriam sofrer carência das necessidades mais básicas da vida. A segunda perspectiva é o que é viver com a bênção de Deus, versos de 3 a 5. Se viver sem Deus seria terrível, viver com Ele é o oposto. Para exemplificar essa verdade, o escritor lança a mão de outra preocupação dos homens, principalmente dos homens do passado, a descendência familiar. Visto que, especialmente no passado, a infertilidade era vista como um tipo de maldição e motivo de vergonha e tristeza, a concessão de filhos era a demonstração da bênção divina. No verso 3, Salomão diz: Eis que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é uma recompensa. A bênção de Deus por meio dos filhos é um assunto tão destacado nesse salmo que a tradição judaica o utilizava nas ocasiões de nascimentos. As razões para que a paternidade fértil fosse considerada a bênção de Deus são apresentadas a seguir. A primeira é que os filhos eram o orgulho e a expansão de uma família. O verso 4 diz: Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da juventude. A ideia parece ser dupla. As flechas são o poder de um guerreiro e promovem o alcance do seu ataque. Assim, os filhos engrandeciam o lar e expandiam o nome do seu pai. A segunda razão é que eles traziam alegria. Feliz é o homem que encheu deles a sua aljava. Finalmente, os filhos eram auxiliadores dos seus progenitores, parte B do verso 5. Ele não se acovardará quando debater com os inimigos na porta da cidade. Se o pai precisasse de apoio, mesmo diante de outros homens, seus filhos o apoiariam. Quando o tempo chegasse e o pai não pudesse mais trabalhar, os filhos o sustentariam. Assim, a bênção de Deus, exemplificada na concessão da família, devia ser notada por cada servo do Senhor. A conclusão era clara: viver sem Deus significava não poder garantir seu bem-estar, ao passo que viver sob suas bênçãos era ser suprido bondosa e poderosamente por Ele. O Salmo 128, tradicionalmente utilizado como uma canção nupcial, tem uma aplicação bem mais ampla que um casamento. Trata-se de um cântico de romagem que era entoado por adoradores peregrinos em Jerusalém, que depois de iniciarem sua jornada com canções que revelavam seus medos, necessidades e lamentos, passavam posteriormente a entoar salmos mais encorpados de esperança e das bênçãos divinas, seguidas de grato louvor. Nesse sentido, não há nenhuma dúvida de que o Salmo 128 está colocado no saltério exatamente onde deveria estar. Apesar de ter sido composto depois dos dias de Salomão, nos dias desse rei, Jerusalém não sofria com a falta de paz almejada no verso 6. É muito grande a conexão entre esse salmo e o 127, em termos de causa e efeito. O Salmo 127, escrito por Salomão, aponta a Deus como causador de todo o bem que ocorre aos seus servos. Enquanto o salmo seguinte, o Salmo 128, que nós estamos expondo agora,
aponta diretamente para os efeitos da sua bondosa e soberana ação. Se no primeiro há uma orientação de confiar em Deus, no segundo há o resultado dessa confiança: bênçãos sobre bênçãos. O curioso é notar o sentido em que essas bênçãos são administradas pelo Senhor, fazendo-o do menor para o maior, de dentro para fora, em 3 esferas sucessivas. A primeira delas é a esfera pessoal, versos 1 e 2. O início do Salmo tem uma mensagem que, mesmo sendo dirigida à comunidade israelita, guarda a característica de um chamado pessoal e individual. Ele diz no verso 1: Feliz é todo aquele que teme a Deus, o que anda nos seus caminhos. A ausência da conjunção demonstra que as duas descrições tratam do mesmo indivíduo. Ou seja, temer a Deus significa andar nos seus caminhos. Não há temor a Deus sem obediência e vice-versa. Essa qualidade, o temor obediente, não é apenas o objeto do chamado pessoal, mas a razão da bênção pessoal de Deus, a felicidade. Por isso, o Salmo proclama: Feliz é todo aquele que teme a Deus. Dito isso, percebe-se que o Salmo não ignora a aliança entre Deus e Israel, na qual a bênção estava condicionada à obediência, como diz Moisés lá em Deuteronômio, capítulo 28. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. A julgar pelo verso seguinte, a felicidade do verso 1 tinha relação com a condição econômica e com a produção de alimentos para a própria subsistência. Pois no verso 2 ele diz: Tu comerás do trabalho das tuas mãos, haverá para ti bênçãos e prosperidade. O quadro que se desenrola diante dos nossos olhos é a carestia decorrente de trabalho agrícola infrutífero. Entretanto, Deus teria bênçãos pessoais atreladas ao temor e à obediência na forma de sucesso no trabalho da terra. Mesmo que o quadro geral fosse complicado, Deus abençoaria seus tementes. A segunda é a esfera familiar, versos 3 e 4. A bênção de Deus, que começa pela transformação pessoal do servo que o busca, passa por uma expansão e atinge a esfera que circunda o fiel, sua própria família. Além dos familiares serem abençoados, agiriam como bênção na vida do homem que teme ao Senhor. Por isso, a esposa do servo fiel receberia a ação benéfica de Deus, como diz a parte A do verso 3. A tua esposa será como uma videira carregada de frutos no interior da tua casa. Essa é a imagem de uma esposa que é a fonte de prazer e alegria ao seu marido, sendo-lhe fiel e dedicada. É também uma esposa que dá filhos à família, ao que se faz uma menção especial na continuidade do versículo. A parte B do verso 3 vai dizer: Os teus filhos serão como galhos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim como no salmo anterior, a descendência é fruto da bênção de Deus e fonte de felicidade ao agraciado servo do Senhor. Ao tema da fertilidade, o texto acrescenta a ideia da comunhão, pintando o quadro de uma mesa com toda a família unida ao redor dela. É claro que essa bênção depende diretamente da anterior, a de âmbito pessoal, na qual Deus provê alimento, não apenas para que o temente a Ele se sustente, mas para que possa nutrir toda a sua família sem que perca seus filhos pela desnutrição e a fome. A conclusão do salmista a respeito da condição desse homem é enfática. No verso 4 ele diz: Eis que de fato o homem que teme ao Senhor será abençoado. A terceira é a esfera nacional, a da pátria, versos 5 e 6. Dizem que a família é a base de um país. Nenhuma outra frase caberia melhor nesse ponto do salmo, pois a transformação que começou no chamado pessoal dos servos tementes e que abarcou suas famílias, agora se expande nacionalmente. A partir da sua capital nacional, local da presença de Deus entre seu povo, a bênção se espalharia. A parte A do verso 5 diz: Que de Sião o Senhor te abençoe. Em sentido geográfico,
Sião ou Jerusalém, representa a restauração nacional que beneficiaria todo o país. Em um sentido mais teológico, Sião abrigava as esperanças não apenas de um rei libertador, mas de um Messias salvador e purificador do remanescente fiel israelita e das nações ao redor do mundo. Dita fonte da bênção, sua descrição é a seguinte, como diz a parte B do verso 5: e que tu vejas Jerusalém em meio à prosperidade durante todos os dias da tua vida. Apesar de a palavra durante não estar no texto, ela é necessária para a compreensão de que a ideia não é estar presente dentro de Jerusalém, vendo-a todos os dias. A bênção aqui prevista é a elevação e a permanência de Jerusalém, como sede nacional e religiosa, ao longo da vida de todos os servos tementes e de suas descendências. O salmista vai dizer na parte A do verso 6, e que vejas os filhos dos teus filhos. O modo mais simples de dizer o mesmo é o que ele continua dizendo na parte B do verso 6, que haja paz sobre Israel. Meus irmãos, quanta coisa nós podemos retirar desses 4 salmos que nós lemos hoje. Mas como o tempo não nos permite, vamos meditar e refletir nesse último salmo. O Senhor chama uma pessoa dentro de uma família, depois outras, depois um grupo de amigos, de vizinhos, e sua ação redentora se expande até formar igrejas por toda parte. O mesmo ele fará a Israel no futuro, a fim de restaurar a descendência de Jacó. Ele mudará pela fé o coração de cada um, espalhará sua ação até que as pessoas ao redor também conheçam o Senhor, e reunirá todo o remanescente israelita espalhado pelo mundo para que, transformado, integre a nação segundo sua promessa. Portanto, se a partir de indivíduos Deus transformará o mundo, por que os crentes têm menosprezado sua importância dentro do corpo de Cristo e desprezado o chamado ao temor obediente? E se Deus usará as famílias como fonte de bênção para os tementes e para as pessoas de toda parte, que loucura é essa de faltar com a educação bíblica dos familiares e não ensiná-los pela fé em Cristo a temer a Deus e dedicar suas vidas para o seu louvor? Por fim, lembrando que a graça do nosso Senhor atingirá dimensões nacionais, tremenda falha é deixar de anunciar o Evangelho da salvação em Cristo às pessoas que estão ao nosso redor e que fazem parte do nosso país. Muitos crentes deixam de cumprir sua responsabilidade diante de Deus por acharem que o que eles podem fazer é pequenos demais para causar alguma diferença. Esquecem-se que o poderoso Deus realiza sua obra de dentro para fora, salvando pessoas, para salvar famílias e para redimir as nações. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.